Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:06, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 em Santos. Você nos vê pelas redes sociais, aqui na câmera do estúdio da Rádio Trianon, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no seu agregador favorito e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é sexta-feira, como de praxe, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E eu apresento os nossos convidados de hoje. Você vê aqui pela imagem à minha esquerda o Coronel Rogério Silva Pedro, é o Coronel Rogério, nome de guerra, comandante de policiamento do interior 6. O Coronel Rogério é bacharel em Ciências Sociais pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco e também mestre e doutor em Ciências Sociais pelo Centro de Altos Estudos em Segurança. Um vasto currículo na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Rogério, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes de São Paulo, da Baixada Santista, e a todos pelas redes sociais. É um prazer estar no programa, poder discutir um pouco aí sobre polícia militar, sobre segurança pública, sobre a Operação Verão e dividir aí nossos anseios, nossos conhecimentos com toda a população. Muito obrigado pela presença, Coronel. E agora, aqui à minha direita, eu apresento o Major Alexandre da Silva, nome de guerra Major Alexandre, comandante interino do 21º Batalhão de Polícia Militar do Interior, isso desde abril de 2019, e o Major Alexandre é bacharel em Ciências Policiais e mestre em doutor também pelo CAES, que é o Centro de Altos Estudos em Segurança. Seja bem-vindo, Major Alexandre, ao programa Gente que Fala. Muito boa tarde, Mauro Friesman, a todos os ouvintes que nos acompanham pelo 740 AM da Trianon, e o 810, Rádio Universal, na Baixada Santista, né? Aqueles espectadores que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, e vamos falar sobre segurança. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui no seu programa. Nós que agradecemos a gentileza de vocês em aceitar o convite aqui para esse debate, para esse bate-papo e falar bastante sobre segurança pública. Antes de mais nada, Coronel Rogério, 35 anos de Polícia Militar, sempre no interior, interior 6, não é isso? Qual que é a área de abrangência do interior 6? Na realidade, são 35 anos de Polícia Militar. Eu trabalhei por 13 anos aqui na área central de São Paulo, na região da Paulista, Liberdade, República. Trabalhei também comandando pelotão de rota na década de 90, o tático, patrulhamento tático móvel Zona Sul e área central. Eu estou na Baixada Santista desde 2006, quando eu fui comandar uma companhia na região, na cidade de Itanhaém, depois Peruíbe, trabalhei lá no batalhão no 29º BPMI, cheguei ao comando da unidade, e de 2014 eu fui movimentado para o 21º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que é o batalhão que hoje o Major Alexandre comanda, na mesma circunstância, iniciando comandando interinamente. Comandei o batalhão de 2014 a 2017, e em 2017 eu fui promovido ao posto de coronel e assumi a Baixada Santista. O CPI 6, ele cobre toda a Baixada Santista, então começa ali na divisa de Bertioga com São Sebastião, e vai até Ilha Comprida, Barra do Turvo, na divisa com o Paraná. Então é uma área com 24 municípios, é uma área com características um pouco diferentes aí da
da capital de São Paulo, nós temos a convivência entre a pobreza absoluta e a riqueza num espaço de 1,5 metro, de um corredor para a via, e isso talvez seja o maior desafio na Baixada Santista, garantir a boa convivência entre as pessoas de classes diferentes e impedir que essas pessoas de todas as classes sejam afetadas aí pelos infratores. Quando se diz Comando de Policiamento do Interior, CPI, meia, é uma questão de nomenclatura. Interior é uma questão de nomenclatura, porque aí é tudo litoral, né? Na realidade, eu tenho algumas cidades, eu tenho 11 cidades litorâneas e 13 cidades que não são do litoral, completando as cidades interioranas. É uma região mista e talvez esse seja um dos desafios. A característica do CPI meia é estar mais próximo de uma unidade de periferia da capital do que uma unidade de interior. Agora, Major Alexandre, 28 anos de Polícia Militar, também com esse currículo, primeiro pela capital e depois o litoral, sim. Ou direto no litoral? Sim, Mauro. Todas as turmas que saem da academia normalmente são destinadas, os oficiais são destinados a unidades da capital e da região metropolitana, né? Então é como se fosse uma espécie de estágio para conhecer a realidade aqui da capital ou da região metropolitana e depois seguir para outras unidades, seja do interior ou unidades especializadas. Mas isso é uma política institucional. Na Baixada Santista eu já estou há 23 anos, então antes de ir à Baixada Santista, de ser designado para aquela região, eu trabalhei aqui na região do ABC, no 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que era a região de São Bernardo e São Caetano do Sul, e também no Presídio Militar Romão Gomes. Depois nós descemos a serra e fomos para Santos, onde permanecemos por um bom período, e em seguida fui designado para o 21º Batalhão, que é a circunscrição das cidades de Guarujá, Cubatão e Bertioga. Mas tive algumas passagens também pelo 29º Batalhão, onde o Coronel Rogério foi capitão lá, serviu de 2006, né? 14. Até 2014. Tive uma passagem breve por lá, também tive uma passagem por São Vicente. Então, são 23 anos só de Baixada Santista. Coronel Rogério, falando um pouquinho mais ainda sobre você. Você destacou aqui na abertura, esteve na capital e nessa região aqui onde nós estamos, Avenida Paulista, e depois o litoral. Esse é o primeiro dos desafios, sair da capital e ir para o litoral. Fora os desafios de estar aí nesse trabalho nos 24 municípios da sua abrangência, né? Na realidade, o litoral ele guarda uma semelhança forte principalmente com a região aqui da Avenida Paulista. Nós temos aqui o Réveillon da Paulista. Lá eu tenho os fogos de Réveillon em toda a Baixada. Carnaval, aqui blocos, lá nós também temos essa característica. Então é uma atividade... Lá tem um mar de água, aqui tem um mar de gente, né? Aqui... Não, lá também nós temos um mar de gente, nós chegamos a levar 2 milhões e meio de pessoas em feriados prolongados na virada do ano. Então, a experiência que eu tive na Zona Sul e depois aqui na área central me prepararam para a realidade da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. O que é mais diferente, ou que você tem que se adaptar melhor, é a vida nas cidades de interior. As cidades maiores, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, mesmo Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Bertioga, você tem uma convivência mais parecida com a cidade de São grande. Paulo. Já no Vale do Ribeira é um contato mais aproximado, as pessoas têm uma vida mais regrada, mais tranquila, é um ambiente diferente de se lidar. Porque é a região mais pobre do estado de São Paulo. Apesar de ser a região mais pobre do estado de São Paulo, ela guarda ainda é muito protegida contra a violência. Nós não temos uma violência excessiva, apesar da pobreza da região. E isso mostra que não é a pobreza uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra que coisa. Leva ao crime, é a falta de caráter. Sim.
evidentemente. Major Alexandre, o desafio também enfrentado nessa mudança de ares, digamos assim? Olha, desafios são todos os dias, né? Então, como o Coronel Rogério costuma dizer, a gente tem que enfrentar o problema que surge pela frente, né? Tem outros lugares, São Paulo tem os seus desafios, a região metropolitana também, né? E hoje em dia o nosso maior desafio lá na região do I6 é evitar que as invasões desordenadas elas proliferem nas cidades. Porque essas invasões desordenadas elas acabam sendo um ambiente propício para que os criminosos consigam se esconder e se furtem à ação policial. A desordem urbana, a desordem social acaba favorecendo essa atuação dos criminosos que acabam se escondendo nessas comunidades carentes. Teoria das janelas quebradas, sempre. Pobreza não significa violência. Entretanto, aqueles que praticam crimes, que praticam atos de violência, eles se valem dessa desorganização, de situações de pobreza, para promover os seus atos criminosos. Coronel Rogério, encerramos agora, nos últimos dias, com o final do Carnaval, a Operação Verão, não é isso? Desenvolvida pela Polícia Militar, que lá no litoral esteve sob seu comando. A Operação Verão ela é a maior, né, em termos de efetivo e a maior também em termos de duração. Nós empregamos aí na Operação Verão só o efetivo alocado ao CPI 6, né, o efetivo que vem das escolas ou de outras unidades para a Baixada Santista, mais Iguape, Canané e Ilha Comprida, ele vai a 2.070 homens. Esse foi o efetivo que nós recebemos de reforço para a Operação Verão. Então, é o maior efetivo mandado a uma unidade para uma operação da Polícia Militar. E ele dura 60 dias, então a operação também mais extensa. E os desafios só começam por aí. Você receber esses mais de 2.000 homens, alojá-los, dar alimentação, planejamento. Recebemos 131 viaturas para cobrir com esses homens, 400 bicicletas. Então é uma operação complexa e que foi de grande sucesso esse ano na Baixada Santista, não só pelos meios empregados, empregamos também aí pela primeira vez efetivamente, o ano passado ainda, na temporada 18-19, ainda foi experimental o drone Paul. Utilizamos os drones, utilizamos as bicicletas elétricas, compramos uma nova frota de quadriciclos, isso fora as outras viaturas que nós já temos. Foi uma operação muito bem executada, principalmente pelo o melhor que nós temos na polícia, que é o homem. Os policiais se desdobraram nessa operação e fizeram um excelente trabalho. Major Alexandre, como é que é esse desafio de receber esse reforço de homens que vem de outras localidades e que rapidamente precisam ser preparados num planejamento muito rápido, porque são áreas, muitas vezes, diferentes daquilo que eles estão habituados. Exatamente. Nós recebemos homens de toda a parte do estado, então, desde Araçatuba, Presidente Venceslau, Ribeirão Preto, até da capital. Muitos deles são da própria região, que trabalham em unidades da capital, da região metropolitana, e se inscrevem voluntariamente. Né? O bom da Operação Verão é que a grande parte dos policiais militares que vão desenvolver, eles são voluntários para estar na Operação Verão, né? Mas realmente é um desafio. Eu, por exemplo, recebo para as 3 cidades, Bertioga, Guarujá e Cubatão. Nesse ano nós recebemos 600 policiais militares. E esses 600 policiais militares, eles precisam ficar em locais que sejam condignos com o serviço que eles vão executar. Em Guarujá, por exemplo, nós alocamos 400 homens e mulheres em uma escola que tivemos que transformar as salas de aula em alojamentos para os policiais militares. Então, pelo menos 21 salas de aula viraram os dormitórios, né, os alojamentos para esses homens e mulheres. O bom da Operação Verão, falando em planejamento, o planejamento ele acontece ao longo do ano.
diversas reuniões. Ele começa já na próxima, terminou segunda-feira ou terça. Anteontem, a Operação Verão terminou anteontem, na virada de terça para quarta-feira de cinzas. Pensando em 21, cinzas. Então, na próxima semana, o Coronel Rogério vai nos convocar para fazer um bate-papo, um debriefing, né, do que aconteceu de certo e do que aconteceu de errado, e vamos preparar a próxima Operação Verão. Então, é um desafio muito grande, né? Eu posso falar especificamente pelas 3 cidades que estão sob o meu comando, Guarujá, Bertioga e Cubatão. Nessas cidades, em Guarujá e em Bertioga, como é que nós fazemos? Existe uma parceria entre a Polícia Militar e as prefeituras, através de um convênio entre a municipalidade e a Secretaria de Segurança Pública, de modo que os municípios forneçam local, hospedagem e alimentação aos policiais militares, e nós entramos com a maior operação, como já disse o Coronel Rogério, né? Ela é a maior operação em razão do deslocamento de efetivo, da logística e do período em que ela é realizada. Tem outras grandes operações no estado de São Paulo da Polícia Militar, como a operação do Peão em Barretos, né? Peão de Boiadeiro lá em Barretos, Operação Inverno em Campos de Jordão, que é ao longo do mês de julho, mas a Operação Verão é a maior operação policial militar que se desenvolve todos os anos no estado de São Paulo. E nós temos essa parceria com as prefeituras, né, que muito nos apoiam. Lá em Bertioga, o prefeito Caio Mateus, com o coronel Stephanie, foi nosso oficial, comandante do 21º Batalhão, antes de mim, né, ele sucedeu ao coronel Rogério, e depois eu sucedi ao coronel Luiz Fernando Stephanie. Hoje ele é secretário de Segurança lá na cidade de Bertioga. E em Guarujá nós temos aí o prefeito Walter Suman e o secretário Venâncio, que muito nos apoiaram nessa questão, nesse período do ano que é imprescindível para as cidades da Baixada Santista. Sem reforço policial, a Polícia Militar não conseguiria garantir um bom nível de prestação de serviços e de segurança à sociedade que é moradora da localidade e a todos os visitantes que todos os anos procuram as praias para o lazer e para o descanso. Coronel Rogério, neste balanço da Operação Verão, o que é que a Polícia Militar tirou como experiência, e isso vai servir para a construção da próxima Operação Verão, no sentido de não ser pega de surpresa pela criminalidade, porque a criminalidade sempre é criativa e vai inventando outras modalidades de ação, né? Como é que vocês, nessa Operação Verão, descobriram novas ações, novas formas de atuação do crime? Na realidade, o crime ele tem uma sequência durante o ano, e de um ano para outro ele vai o tempo todo tentando se reinventar. E nós hoje, não só na Baixada, mas em toda a Polícia Militar, nós estudamos todo o registro de ocorrências. Então, nós temos uma ferramenta da Secretaria de Segurança Pública que ela compila todos os boletins de ocorrência elaborados pelas vítimas. Isso em menos de 6 horas do registro. Então nós temos atualizações de 6 em 6 horas, e nós diariamente, até uma brincadeira, nós começamos a analisar estatística na década em 97, nós começamos com um programa de gestão pela qualidade na Polícia Militar e outros programas para melhorar a polícia, mas nós começamos em 97 nos reunindo a cada 3 meses para discutir a incidência criminal nas áreas. Passamos depois de um tempo para a cada mês, depois a cada 15 dias, a cada semana. Hoje nós verificamos a incidência criminal a cada 6 horas. E comparamos o mesmo dia do ano passado com o mesmo dia desse ano, a mesma semana, o mesmo período. Então, a realocação do policiamento, o reajuste dos planos de policiamento, dos itinerários das viaturas, dos pontos de estacionamento, eles são feitos praticamente diariamente, e mesmo durante o dia, se eu percebo que não está surtindo efeito, nós mudamos aí o posicionamento dos policiais e entramos com os reforços. Uma situação importante na Operação Verão são os reforços que nós recebemos de fora também. Nós temos os 2.070 homens, mais cerca de 3.000 homens dos nossos batalhões, são
7 batalhões que nós temos na Baixada Santista e Vale do Ribeira, e recebemos ainda o apoio do Comando de Policiamento de Trânsito. Eles fizeram um excelente trabalho nessa Operação Verão, controlando principalmente a direção sob efeito de álcool. Então, vários bloqueios com o bafômetro passivo, com o ativo. Tivemos um apoio forte do Comando de Policiamento Ambiental, do Comando de Policiamento de Choque, do Comando de Aviação da Polícia Militar. Operamos 5 helicópteros nessa Operação Verão, 2 no litoral norte, mais 3 na nossa região. E além disso, estamos num novo patamar. O relacionamento hoje na Baixada Santista com a Polícia Civil, ele é de troca de informações diárias. Então, praticamente todos os dias eu converso com o Dr. Gato, lá o da Inter 6, converso com o Schneider. Começou a dar uma situação começou a dar uma incidência de furto de veículo em um determinado ponto. A nossa inteligência e a inteligência da Polícia Civil já trabalha para identificar quais as características dos infratores, câmeras. A Polícia Civil já começa a trabalhar o inquérito, o pedido de prisão desses infratores, identificação, pedido de prisão. Isso é dividido com as nossas equipes e rapidamente esses infratores são presos. Nem sempre ficam presos. Esse é um dos problemas que nós temos. Nós chegamos a prender a mesma pessoa por 3, 4 vezes dentro da Operação Verão, com crimes como furto de veículo, que dificilmente você consegue manter essa pessoa presa no primeiro momento. E esse acho que é a maior dificuldade que nós temos, não só durante a Operação Verão, mas durante todo o ano. Mesmo efetuando um levantamento, utilizando a sua inteligência, comprovando que aquele cidadão, ou teoricamente um cidadão, cometeu um crime, ele muitas das vezes não fica preso. Major Alexandre, como é que o policial militar é preparado para agir diante de uma eventual falta de respeito do cidadão? Aquele que desacata, o cidadão de bem, mas que naquele momento não aceita aquela abordagem. Só uma correção, cidadão de bem cumpre as normas. Não é um cidadão de bem, né? É que tem aquele que fala assim, não, pô, vai uma abordagem para cima de mim, vai prender bandido, não sei o quê. Então aí começa, às vezes, a sair do limite e partir pro desacato. Não... Sim. O policial militar, ele sempre toma cuidado, né, de fazer um escalonamento do uso da força. Então, dependendo da conduta inconveniente da pessoa, ela é advertida, existe verbalização, né? E a todo custo se evita uma prisão por desacato, né? Mas as desordens, elas são diversas, né? Retomando aquele ponto dos desafios e de Operação Verão, por exemplo, né? A Operação Verão, ela não atua só na orla de praia. Eventualmente, nós precisamos deslocar esses homens para evitar, para coibir outras desordens. Você, Mauro, falou dos desafios, né? Um dos desafios que também nós temos enfrentado lá na região da Baixada Santista, assim como é enfrentado aqui na capital e na região metropolitana, é o fenômeno dos pancadões. No dia 24 de dezembro, estava programado um pancadão que era numa área mais periférica de Guarujá. A notícia nos chegou no dia 23 de dezembro, ao final da tarde. E em menos de 24 horas a gente teve que planejar uma ação preventiva para que aquele pancadão não acontecesse naquela localidade. Até porque os moradores daquela localidade mandaram mensagem para a ouvidoria da prefeitura. Essa mensagem nos chegou e, por meio de uma atuação conjunta da Polícia Militar com a Força Tarefa, é um grupo onde há fiscais da municipalidade e onde atuam policiais militares em atividade delegada, foi ao local e evitou que tivesse o pancadão, né? Então esses são os desafios, e até nesses pancadões é onde a gente encontra a maior parte dessas condutas inconvenientes de pessoas que não querem ser abordadas, que podem eventualmente fazer um gracejo ao policial militar que resulte numa prisão em flagrante. Coronel Rogério, sua avaliação sobre esse aspecto, do termo como o Major usou, o gracejo? Na realidade, o ideal é que você vai em alguns países de primeiro mundo que se diz o policial é algo sagrado. Você tocou num policial,
você vai sair preso simplesmente por tocar. Não precisamos chegar nesse nível no Brasil, até porque somos latinos. O povo latino ele é mais acalorado. O ideal, nós sempre tentamos resolver uma ocorrência de menor gravidade, que é o caso do desacato, na conversa, convencendo o cidadão que ele está equivocado, que ele deve se submeter a uma abordagem, por exemplo, porque o policial ele tem que fazer essa abordagem anterior, até antes de conferir um documento, de conferir qualquer situação administrativa, ele tem que fazer uma abordagem e verificar se a pessoa não está armada, para a segurança dos dois. A partir do momento que eu fiz uma abordagem, efetuei a revista pessoal, a busca, e conferi que essa pessoa não está armada, ele deixa de ser um perigo iminente. A conversa muda totalmente. Fica muito mais fácil de você amenizar os problemas, agir um com o outro de forma mais agradável. Então é um momento crítico que as duas partes devem ter paciência. Nós temos, por exemplo, uma ocorrência extremamente difícil de atuação, são as brigas aí entre casais ou brigas generalizadas. O policial chega nesse ponto, é xingado, tá todo mundo nervoso, o policial, normalmente ele tem que manter a calma, ele vai, com técnica, ele vai diminuindo aí a tensão, a temperatura, mas muitas vezes as pessoas acabam até incentivadas pela bebida, né? O cara bebe um pouco, ele fica mais... Relaxam os freios morais. Ele fica mais bravo, vamos dizer assim, e acaba vindo para cima do policial. A orientação, o que nós sempre seguimos é progressão do uso da força. Postura, palavra, entra para um equipamento de menor letalidade, né? A gente brinca, não existe equipamento não letal. Você ouve falar muito arma não letal, não existe. Um equipamento não letal, a pessoa pode ser alérgica ao equipamento que você está usando e você provocar um dano sério à saúde. O que nós fazemos é amenizar todos os riscos usando aí a progressão do uso da força. Sim, e nos encontros com a polícia, eventualmente pode haver exagero por parte do policial. E isso nós não compactuamos, né? Que fique claro. Tá? Se houve exagero, esse exagero será apurado por quem tem atribuição para isso. Então existem meios de se denunciar atos irregulares de policiais militares, crimes, que é por meio da corregedoria ou nas próprias unidades, onde nós temos aí uma seção específica que apura condutas irregulares de policiais militares. Mas todo encontro com a polícia, né, a polícia sempre procura passar, levar segurança a quem está precisando de segurança. Esse é o grande serviço que nós prestamos, levar segurança a quem nela necessita naquele momento. Olha, o programa Gente que Fala de hoje está conversando com o Coronel Rogério Silva Pedro e com o Major Alexandre da Silva, são policiais militares, oficiais, hoje em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Antes da sequência aqui da nossa conversa, eu vou passar para você que nos acompanha a seguinte informação. Todo mundo sabe que o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19 aqui em São Paulo, a infecção viral pelo novo coronavírus. E eu vou destacar aqui as formas para você contribuir com a redução do risco de infecção. Se tiver febre persistente, piora da tosse e dificuldade de respirar, procure o atendimento médico. Evite os locais com aglomerações de pessoas, mantenha pelo menos 2 metros de distância entre você e qualquer pessoa com infecções respiratórias agudas que estejam tossindo ou espirrando. Higienize frequentemente as mãos com álcool gel 70% ou água e sabão, especialmente após o contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Tem mais. Lave as mãos antes de se alimentar, use lenço descartável para higiene nasal, cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienize as mãos. Evite tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca sem lavar as mãos. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos
copos ou garrafas, mantenha os ambientes bem ventilados, e se você tiver uma viagem programada para países com registro da doença, é importante verificar se a alteração da data é possível e, caso contrário, redobre as medidas de higiene. Portanto, as formas aqui para você contribuir com a redução do risco de infecção pelo Covid-19, a infecção viral pelo novo coronavírus, após essa identificação do primeiro caso da doença no Brasil, mais especificamente aqui em São Paulo. Bom, e dando sequência aqui com os oficiais da Polícia Militar, Coronel Rogério, eu vi aqui no seu currículo uma vasta atuação na Polícia Militar como comandante. O comando é sempre... tem muitas coisas em comum, né? E tem muitas coisas diferentes conforme a área da corporação em que se atua. Qual que é o ponto comum a todas essas, de todos os comandos? Como é que é esse comandamento, o ponto mais comum disso? Eu entrei na academia do Barro Branco com 14 anos. O meu primeiro comando de tropa foi na Zona Sul, ainda com 19 anos, e eu comandei um pelotão de rota com 20 anos de idade. O que tem de comum entre comandar lá o primeiro pelotão de tático na Zona Sul, o pelotão de rota, e hoje comandar uma das áreas mais importantes do estado de São Paulo, é saber lidar com pessoas. Acho que o comandante ele tem que ser o irmão mais velho. Não vou falar pai, senão vão pensar que a gente já tá ficando meio velho, mas o comandante sempre tem que ser aquele irmão mais velho que mostra o caminho, que cobra os policiais para que eles sigam esse caminho correto, principalmente para protegê-los, e que convence esse ser humano, esse profissional, a tirar o seu melhor a cada dia. Nunca nós vamos conseguir trabalhar unicamente pelo salário. Eu acho que a nossa profissão, isso não cabe. A profissão de policial militar, ela é uma profissão por vocação. O General Campos sempre comenta com a gente nos encontros sobre vocare, né? A chama que vem de dentro do peito. Isso já vem de dentro do policial, essa vontade de ajudar. O General Campos é o nosso secretário de Segurança Pública, general de Exército. Uhum. Ele chegou até o último posto no Exército, e depois de cumprida a sua missão no Exército, resolveu arrumar um novo desafio trabalhando conosco aqui na Segurança Pública. Mas acho que o grande segredo é você entender as pessoas, você sempre lembrar que trabalha com gente. O ser humano, ele tem altos e baixos, tem problemas. Você conseguir identificar esses problemas, tentar ajudar os seus policiais, e acaba sendo você se preocupar com o policial como um irmão mais velho ou como um pai. Isso acaba voltando em termos de retribuição. O policial cuida daquilo que é interessante também para o comando, que é o que é interessante para a população. O policial, ele dá o seu melhor, ele sempre tira um pouquinho de força a mais. Quando a força acabou, ele acha mais 40%, 50% de força para se dedicar. Você tem policiais que chegam a saindo de um flagrante, às vezes de 12 horas, 13 horas de serviço, no caminho para a base, ele consegue ver uma pessoa, ele consegue ao longe enxergar uma pessoa numa situação de risco, vai lá, faz mais uma prisão. Então, o segredo de comandar é isso, é mostrar pro policial que você se preocupa com ele, que você cuida desse policial, que você fiscaliza também, e essa contrapartida, ela acaba voltando. O policial faz o seu melhor, e quem ganha com isso é a população. A mesma pergunta, Major Alexandre, muita experiência também em comandamento. O que é que tem de ponto comum entre todos eles? Olha, o Coronel Rogério muito bem falou, né? Questão de ser o irmão mais velho. Quando jovem, a gente não ouve muito, né, o irmão mais velho. Mas ao longo dos anos, a gente vai vendo muita coisa, vai tendo que atuar, né, essa vivência, enfim. E isso é o que nós procuramos passar aos nossos policiais militares, né?
quer seja comandando uma pequena fração de tropa, um pelotão de policiamento, uma companhia que já tem 2 ou 3 pelotões de policiamento, ou mesmo um batalhão, né, que a gente tem muitas companhias e são muitos homens, né, quer comandando a Operação Verão, que nós recebemos, no meu caso, né, do 21º Batalhão, 600 homens e mulheres. Não são só esses 600, são 600 famílias que estão vindo com eles. 600 preocupações a mais. E como o irmão mais velho, o policial militar mais experiente, que tem essa atribuição de estar à frente, de liderar esses homens e mulheres, né, é a experiência que nós temos que passar, sempre com respeito ao homem e à mulher. Não há necessidade de ser o policial, o chefe bonzinho e nem o chefe carrasco, mas de ter respeito com o homem, com a mulher que veste a farda, que está 24 horas por dia atendendo a população em todos os dias do ano, respeitar esse homem, essa mulher, liderar eles para que façam o melhor e agir com justiça. Se o policial acerta, ele é louvado, ele é reconhecido. Se o policial erra, a gente procura trazê-lo de volta às raias do que é considerado certo, do que a sociedade espera que ele faça. E entra um ponto importante também, uma terceira divisão nesse certo e errado. Você tem que diferenciar também o policial que erra tentando acertar. Quem erra tentando errar merece toda a punição. E aquele que erra tentando acertar, ele pode até ser punido, mas ele tem que ter um tratamento diferenciado. Acho que Sim, todos nós temos defeitos, todos nós podemos errar, mas quando você erra tentando acertar, a visão de um comandante para com esse policial tem que ser diferente. Traduzindo um pouco, né, materializando isso, o policial militar em determinadas ocorrências ele tem muito pouco tempo para decidir em atirar ou não atirar, em salvar uma pessoa, em salvar a vida dele e efetuar uma prisão. Então, essa questão de errar tentando acertar, ela se relaciona muito bem a esse aspecto, né? do limite em que o policial militar ele é colocado diariamente quando ele está atuando, com segundos para ele tomar decisão, de segundo, às vezes. Tomar decisão e agir de forma que ele consiga acertar. E ele pode errar muitas vezes. E tomar decisão em muitas situações onde nem sempre ele tem autonomia para isso. Na realidade, o policial ele trabalha ancorado. Isso está enraizado na Polícia Militar, de trabalhar com base na legislação, com base em procedimento. Foi muito feliz do Coronel Carlos Alberto de Camargo, então comandante-geral, se eu não me engano, no final da década de 97 até 99. Foi muito feliz o direcionamento que o Coronel Carlos Alberto de Camargo, à época, e todo o seu time de oficiais, praças, cabos, soldados, de direcionar a polícia para criar procedimentos. O bombeiro já trabalhava com padronização de procedimentos. Em tal situação, vamos atuar dessa forma, vai para a direita, vai para a esquerda, e a partir de 97 nós trouxemos isso para as atividades de policiamento ostensivo. E isso deu um respaldo muito maior para o policial, mesmo em ocorrências, às vezes, que o resultado chegue ao limite, o resultado morte, o policial tendo atuado dentro dos procedimentos, isso dá um respaldo dentro da legalidade, e entre a legalidade e o procedimento havia um vácuo muito grande. Você tem aqui uma situação de legítima defesa, e a partir daí nós treinamos como ele exercer o estrito cumprimento do dever legal, como ele chegar nesse limite, qual caminho ele tomar. É claro que você treina esse policial, você ensina o caminho, você mostra o procedimento, mas às vezes numa situação extrema, ele tem uma fração, 2 centésimos de segundo para decidir se efetua um disparo ou não. Além do que é um ser humano que tem medo, tem dificuldades, tem limitações, é um ser humano, não é uma máquina. Né? Cada ser humano enxerga uma situação de uma forma.
mas esse treinamento, esses procedimentos amenizaram esse risco do policial. Eles dão um suporte maior ao policial. Bom, falando um pouquinho mais sobre o litoral, que é a área de atuação de vocês, Coronel Rogério, de uns tempos para cá, o Guarujá vem sendo apontado como uma cidade violenta. Isso se contrapõe a todo o glamour lá da cidade, daquilo que a gente conhece de tradição do Guarujá. É uma cidade queridinha de muita gente, especialmente aqueles que têm um poder aquisitivo maior. Essa violência por lá é passado, não é? Como é que está isso? Como estudiosos da segurança pública, a gente tem que buscar as causas que levam uma cidade a passar de queridinha para uma cidade considerada violenta e hoje voltando a ser uma cidade muito procurada por turistas e com um nível baixo aí de roubos. Mas o grande problema de Guarujá foi a irresponsabilidade daqueles que comandaram a cidade. Você tem uma cidade hoje com 32% da população vivendo em aglomerado subnormal. Aqui são as favelas, áreas invadidas, áreas de mangue, áreas de morro, áreas de preservação ambiental. Houve um erro muito grave no passado, se é que não foi intencional. Isso colocou a cidade de Guarujá... Depois nós comentamos damos uma geral sobre a Baixada, mas isso colocou a cidade de Guarujá numa situação muito complicada. E o auge disso, de número, não estou falando das invasões, ele ocorreu aí entre os anos de 2012 e 2013, levando a cidade para uma casa de 540 roubos por mês, para 300 mil habitantes, 313 hoje. Houve um trabalho forte entre a Polícia Militar, a Prefeitura, a Promotoria, as forças vivas da cidade de Guarujá, e se chegou analisando qual era o problema principal da cidade. O problema principal da cidade era crescer aonde não podia, nas áreas de preservação. E por meio da força-tarefa, por meio de TACs, fiscalização do 3º Batalhão de Polícia Ambiental, que foi primordial, Guarujá conseguiu estancar essas invasões. Estancando, ainda existem, a gente ainda tem um trabalho forte por meio das forças-tarefas, o 3º Batalhão Ambiental controlando isso, mas talvez esse tenha sido um dos grandes truques para que a cidade voltasse a ser um bom lugar para se morar. Os arrastões acabaram, Major? Olha, arrastão é complicado, porque o arrastão é uma figura que foi criada no Rio de Janeiro. Década de 80 no Rio de Janeiro. Que era aquele bando de marginais percorrendo pela praia. 60, 70 marginais em linha. Um grupo que uma viatura não conseguiria efetuar a prisão, né? Um policial lá na hora da praia não conseguiria efetuar a prisão. E fazendo roubos em série, pegando diversas vítimas. Tá? Hoje em dia, quando de repente ocorre um roubo e uma pessoa olha que, por exemplo, na serra aqui na Anchieta, quando o trânsito para e de repente algum marginal sai para a pista para roubar, né, os demais motoristas começam a se apavorar, manobrar o carro para ir na contramão, começa a ligar para a polícia, e esse pânico é que acaba gerando na cabeça das pessoas que está tendo um arrastão. Mas muitas vezes ocorre um roubo, ou um segundo roubo ali naquela localidade, e as pessoas já, como tem medo da situação, acabam propagando uma informação e dizendo que é um arrastão. Em alguns eventos, o arrastão foi da Polícia Militar. Nós prendemos 12, 13, Sim. 14 infratores em um único evento. Por exemplo, o último caso, na realidade, do que pode se tentar assimilar a um arrastão, nós tivemos algumas vítimas de roubo ao final de um bloco carnavalesco realizado numa rua estreita em São Vicente, lá um bloco que se diz tradicional, Babaianas, e que a Polícia Militar vinha alertando via Ministério Público, via Prefeitura, alertando que é diferente você fazer Nós não somos contra blocos carnavalescos, não somos contra nenhuma atividade cultural ou baile funk, não somos contra nada disso. Nós somos a favor de organização. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que analisar o ambiente,
analisar as condições e verificar se ele pode ser feito ali. E quem está organizando tem que ter o seu banheiro químico, tem que ter a sua ambulância, tem que providenciar uma série de situações para que o evento seja bem feito. Vide Réveillon na Paulista. Eu participei de, salvo engano, 13 Réveillons aqui na Paulista, trabalhando na Força Tática. A organização era o segredo da coisa. Então não se dá para fazer alguns eventos sem pensar em todos esses detalhes. E a gente já vinha alertando. Tivemos um problema com cerca de 18, 17 vítimas de roubo ao final desse bloco carnavalesco, e vítimas que não estavam se divertindo no bloco, vítimas que foram acabadas, que estavam se divertindo na praia. Então, que nós sempre falamos, que aquele que está tomando o seu banho de sol na praia com a sua família, ele não está ali para participar de bloco carnavalesco. Então o ideal é sempre você separar essas duas coisas. Então o mais próximo que nós tivemos de um arrastão nessa Operação Verão foi esse problema nesse bloco carnavalesco. Qual é o pior problema de segurança pública no litoral? Em qual cidade? Qual é o maior de todos os desafios, Major? Olha, hoje em dia nós conseguimos atingir níveis muito bons. O maior problema desse ano é repetir o ano passado. É isso aí. Bom, ele já falou, né? Porque já atingimos níveis muito bons nos indicadores criminais de roubo de veículos, furto de veículos, homicídio. Tá, mas o olhar está especialmente em qual cidade? A gente precisa olhar regional. tudo. Você não pode trabalhar. Se você trabalhar uma cidade isolado, principalmente numa região metropolitana, o infrator ele sai de uma cidade e ele atua na outra. Então você vai continuar tendo problema. E aí é que entra o nosso segundo lendário, só tem 5 anos de vida, mas já se tornou um batalhão lendário, não pelos confrontos, mas pela redução de criminalidade que ele nos auxiliou, o 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Ele é o batalhão responsável por coibir esse link do crime entre uma cidade e outra. O maior desafio da Baixada Santista é o maior desafio de Guarujá. Ela cresceu de forma equivocada no passado. Então nós temos a zeladoria, o cuidado com os bairros hoje, ele interfere na ação de polícia militar. É a teoria das janelas quebradas de novo. Nós temos ambientes ainda melhorando, mas complicadíssimos na Baixada Santista. Nós temos a cidade lá com a melhor organização, com 6% de pessoas, de moradores em aglomerados subnormais, que é a Praia Grande. A Praia Grande, para quem não enxerga, para quem não vai à Praia Grande há 30 anos, vai ter um choque de visão. A Praia Grande mudou muito, é uma cidade extremamente organizada hoje. Ela tem 6% de população vivendo em aglomerado subnormal. O Santos, nós estamos na casa de 9%. E aí vem os desafios. Bertioga com 26%, Guarujá e São Vicente na casa de 32%. Ainda, nós estamos no ano de 2020, século 21, 32% da população vivendo em área de favela. E o principal desafio é como você prover policiamento ostensivo, como você cuidar daquelas pessoas de bem. A maioria das pessoas nessas favelas são de bem. E a Polícia Militar ela não pode se furtar de estar dentro desses locais. Mas aí entra a desorganização. Em locais onde não há uma organização sequer viária, para fazer um patrulhamento dentro de um aglomerado subnormal, garantindo a segurança das pessoas, eu tenho que vir com uma viatura, encostar uma segunda viatura, para que pelo menos 2 ou 3 policiais saiam a pé, patrulhando essa favela, esse aglomerado subnormal. Esse é o grande desafio da Baixada. Você cuida do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, você cuida de todos os turistas, veranistas, São Paulo, Brasil, mundo chegando na Baixada Santista, e você tem que cuidar, e você nunca pode abrir mão de cuidar das pessoas de bem que estão nesses aglomerados subnormais. E aí tem uns
um tipo de pessoa que se incomoda muito com isso, que é o traficante. Traficante. Então, o grande desafio da Baixada hoje é não abrir mão da presença da polícia militar dentro desses aglomerados subnormais, mesmo quando somos criticados por isso. Por quê? Você deixa de ser politicamente correto. Seria muito fácil abandonar essas pessoas dentro dessas favelas, não é problema meu, isso é problema de quem deixou invadir há 30, 20 anos atrás, é problema de quem não melhora esse ambiente, não. A polícia não pode falar isso. Por falar em politicamente correto, esse termo aglomerado Subnormal é um termo politicamente é um correto? termo politicamente correto, mas é o termo hoje utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Hoje o nome técnico para a favela, na realidade é um local... A comunidade você pode... Aqui podemos estar em uma comunidade, basta ter um objetivo comum. Comunidade vem de comunidade carente, né? Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, por isso que eles falam comunidade, mas é comunidade carente de mas serviços. o termo hoje para favela, aglomerado subnormal. A grande dificuldade é você estar dentro desses locais. Traficantes não vão gostar, porque o traficante ele é igual Ele é empresário. Mas ele é comparado a um rato, ele gosta de locais sujos, com dificuldade de circulação, escuro. É incrível, quando você melhora um local desse, o traficante automaticamente ele começa a se afastar. Ele não gosta do endereço fixo. O infrator, em geral, o traficante, quando você vai num bairro desse, melhora a rua, faz com que a viatura consiga circular nessa rua, você cria alguns conjuntos habitacionais e dá um endereço, dá um local para ele morar, dá um endereço, o traficante automaticamente ele começa a se afastar. Migrar. E quando não se afasta, ele é preso rapidamente, porque as pessoas de bem têm como indicar onde ele está. Major Alexandre, ainda dá tempo de uma última pergunta aqui. Lógico. Os efeitos do déficit educacional no trabalho de vocês? Olha, tem muita gente com uma boa educação cometendo crime também, né? Também, né? Mas isso aí, como já havia falado o nosso comandante, é falta de caráter. Hoje em dia nós vivemos em tempos fluidos, em que a informação ela corre muito, muito rápido, os costumes eles se amoldam e mudam numa velocidade incrível, mas a questão do caráter das pessoas, né, a formação, não é só educação, Mauro, é a questão, não é só educação formal, né? É o exemplo que a criança hoje não está tendo dos adultos. A família, não só a família, mas os adultos em geral, né? As pessoas delegam a educação a outras instituições. E essas instituições, em algum momento, elas vão fraquejar, elas não têm capacidade para atender a todos. E a educação familiar ela é imprescindível para que formemos bons cidadãos e esses bons cidadãos com boa educação formal possam ser pessoas de bem. A educação familiar e o ensinamento na escola. A educação formal. Eu tenho que ensinar o que interessa na escola. Eu acho que a primeira coisa que interessa é a empatia, você se colocar no lugar do outro. Você não é o centro do universo. Nós aprendemos, Galileu já falava isso lá atrás, Copérnico, né? Você não é o centro do universo, você tem que conviver com as pessoas, você tem que respeitar a outra pessoa. Isso nós temos que ensinar não só na família, mas também na escola. Tem que ser um pouquinho menos chato, né? Saber viver em sociedade. É isso. Major Alexandre da Silva, sua palavra final, sua despedida. Muito obrigado, Mauro, por mais essa oportunidade, né? Estivemos hoje conversando sobre segurança pública, especificamente sobre a Baixada Santista, os desafios. Próxima Operação Verão já vamos planejar, né? E para os próximos anos, Mauro, como palavra final aqui, a gente até estava esquecendo, Guarujá recebeu, aliás, a cidade de Guarujá doou um terreno à Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde será construída a nova sede do 21º Batalhão. E nessa sede, nós já estamos com o projeto em andamento, existe a intenção de construir um alojamento para esses policiais militares da Operação Verão, de modo que não precisemos ocupar as escolas e, em algum momento, interferir no ano letivo
do município. Então, existe esse projeto em andamento, né? Estamos conversando com a diretoria de finanças para que haja uma celeridade, e nos próximos anos a gente deve ter essa novidade aí para a cidade de Guarujá. Nós começamos esse ano, foi o primeiro que nós alojamos efetivo em Santos, na cidade de Santos, já dentro de uma das companhias nossas, foi um sucesso, e estamos partindo para Guarujá agora. Sua despedida, Coronel. Bom, o que eu posso dizer é: colabore com a Polícia Militar, preste informações, dê um sorriso para os nossos policiais, eles estão nas ruas aí cuidando da sua segurança, e conte com a Polícia Militar. Estamos há 188 anos cuidando do povo paulista, e se Deus quiser estaremos nos próximos 100, 200, 300 anos. Conte sempre com a Polícia Militar, nós somos realmente a força pública de São Paulo. Quero agradecer a presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, Coronel Rogério Silva Pedro e Major Alexandre da Silva, os oficiais da Polícia Militar que vieram do litoral especialmente para conversar com o programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, da FEMESP. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na direção técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Tchau, tchau.